Salve, salve, torcida vascaína! Aqui quem vos fala é Arthur Maia, do canal Resenha com Almirante. Antes de começar com o nosso bate-papo, eu gostaria de pedir a vocês que compartilhar o nosso vídeo, deem um likezinho e se inscrevam no nosso canal. Hoje nós vamos falar algumas novidades que estão surgindo no Clube de Regatas Vasco da Gama e outras que aconteceram durante essa semana. Vamos também falar sobre a possível escalação dos novos contratados para o jogo do Vasco contra o Corinthians em São Paulo no próximo sábado. Vamos lá! Uma possível contratação de um jogador, talvez o camisa 10, a famosa cereja do bolo, que é o Oscar Romero, ex-jogador do Boca Juniors, que não está mais no Boca Juniors, saiu, rescindiu o contrato com o Boca Juniors. Os empresários tinham feito uma proposta para o Vasco da Gama, um pedido de 1 milhão durante 3 anos. O Vasco analisou o pedido do representante do jogador e fez uma contraproposta de contrato 3 anos e um valor de 750 milhões por mês para o meio-campista Oscar Romero. Será que essa é a grande novidade? Ou será que é mais uma vez uma falácia, né? Que nós estamos acostumados agora com falácias em São Januário. Vamos ao que interessa. O Vasco enfrenta no próximo sábado o time do Corinthians. E o Vasco tem 4 jogadores recém-contratados, que é o lateral esquerdo Jefferson, os meio-campistas Paulinho e Paula, o Bruno Prachedes e o centroavante Sebastião Ferreira. Nomes que talvez venham fortalecer o time do Vasco, apesar de ter ouvido algum comentário a respeito ao lateral esquerdo, Jefferson. Comentários não muito positivos, não. Para mim foram uma contratação pífia. O Vasco se desfez recentemente, ou está se desfazendo de um lateral esquerdo para mim de uma grande qualidade, um garoto que teve uma contusão, mas já está voltando aí, que é o Riquelme. E vamos ver o que que aparece, quem é esse tal de Jefferson aí, que vai ressurgir, se mais é um refúgio. Então, o Ramon Dias, ele tem à disposição para o próximo jogo esse lateral esquerdo, que é o Jefferson, o Paulinho Paulo e o Bruno Prachedes. O centroavante Sebastião Ferreira não está à disposição ainda para atuar contra o Corinthians, não. Se por acaso essas contratações vierem surtir resultado, ainda tem aquela esperança lá embaixo que o Vasco tem um jogo a menos, né? No primeiro turno ainda não jogou contra o América Mineiro, que é o 19º colocado. Eu estava vendo uma reportagem aí dizendo que a inteligência artificial separou 4 clubes para disputar a Série B do ano passado. Os 4 clubes que cairiam seria o Curitiba, o Goiás, o Vasco e o Bahia. Seriam os 4 clubes que iriam descer para a Série B no ano que vem, 2024. Cara, isso é meio complicado, cara. O América Mineiro está numa situação muito parecida com o Vasco e foi colocado como seria mantido na Série A, né? Não sei quais são os critérios. Performance, o time está melhorando, vai melhorar, não sei. Especulação também. Se nós formos analisar essa situação de 9 pontos para 10 pontos, e um jogo a menos, ambos, o Vasco não jogou contra a América, vai ser o próximo jogo do Vasco, depois do jogo
do Corinthians, acho que vai ser o América Mineiro. Mas tudo é uma questão de interpretação. Se o Vasco melhorar, se o Vasco conseguir vencer o Corinthians, vai para 12 pontos. Se o Vasco conseguir vencer o América Mineiro, vai para 15 pontos. Se, condicional, se vencer, se ganhar, ou se não perder, ou se não empatar, o Vasco vai para 15 pontos e sobe. Ainda teria mais... Encerraria a série no primeiro turno e tentaria fazer algo praticamente impossível, que vencer quase todos os jogos do segundo turno. Mas a esperança é a última que morre. Mas vamos falar uma coisa também que eu acho que é importantíssimo falar sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama. Nós estamos algumas semanas sem ter jogos com torcida no São Januário. Me preocupa muito a situação, como está o estado de São Januário. Está tudo quebrado, dá nojo você entrar no banheiro de São Januário. E pelo que eu tenho conhecimento, não foi feito absolutamente nada, a não ser passado uma tinta ali na arquibancada, pintar a arquibancada. Isso é muito triste, ver uma coisa que você sempre amou na tua vida para se de repente tá acabando, tanto no futebol quanto no patrimônio do clube. Há algum tempo havia um movimento chamado Vasco é Nosso, que eram torcedores do Vasco que se prontificaram em ajudar o clube a fazer esse tipo de reforma. O clube não daria absolutamente nada, os torcedores fariam uma participação com materiais, tinta, para a reforma do calabouço. Era o Léo Soldado, Paulinho, Paulo Sérgio e outros, outros torcedores. Eu fazia parte desse grupo, mas depois que nós soubemos que eles queriam mais do que seria necessário, o movimento continua até hoje, lutando para que haja melhoria, mas sempre houve uma barreira muito grande do clube para com esses torcedores, para esse grupo, Movimento Vasco é Nosso. Mas é triste ver essa situação toda, que começou com o futebol, com a venda do Vasco para a SAF, para 777, a saída do Léo, do Luiz Melo, como o Léo está aqui. Eu falei, Léo Lacerda, mandar um abraço para ele, pro nosso querido amigo Thiago Fontes, Vascaíno Cerrado, pro Léo Lacerda, pro Eduardo, para todos os torcedores que nos acompanham nesse canal, o Aquiles, para todos vocês. Então eu quero voltar a essa situação com a saída do Luiz Melo, cara. É impressionante como é que se deixou levar durante esse tempo todo uma pessoa que não é vascaíno, tanto faz, tanto fez, o Vasco está bem ou o Vasco está mal, ele prefere o Vasco pior do que o Vasco melhor. Ele tinha a faca e o queijo na mão e usou em benefício próprio. Eu vejo as torcidas organizadas se queixando agora, Força Jovem reclamando, isso e aquilo mais. Mas vocês apoiaram, o pessoal apoiou. Apoiou a 777, como muitos torcedores apoiaram, como grande parte dos youtubers apoiaram, dos influencers apoiaram, achando que seria maravilha, grande maravilha do século para o Clube de Regatas Vasco da Gama, e realmente não foi isso que aconteceu.
né? Nós estamos numa situação realmente muito triste. Eu me sinto, sabe, eu passo semanas inteiramente numa depressão por causa do Vasco da Gama. Jogo final de semana, vou achar que vai vencer, o Vasco perde, e eu passo a semana inteira, porra, não falo com filho, não falo com amigos. Será que isso vai melhorar? Será que vão ter uma paz, pelo menos um segundo de paz, cara? Um segundo turno de paz. Então eu quero me unir, nós, mais uma vez, a que nós possamos conquistar, como o Goiás fez alguma vez aí, algum tempo, um segundo turno exemplar. Estava mal no primeiro turno e conseguiu se manter na Série A com um grande segundo turno. Então, pessoal, estou terminando meu tempo aqui, mando um abração a todos vocês aí e vamos assistir no próximo sábado uma live do Resenha com Almirante. Saudações vascaínas, um beijo de boa noite a todos vocês. Muito obrigado.